Oi, aqui é o Pastor Rafael e estamos aqui para mais um vídeo da série Sinais do Fim. É uma série em que cada vídeo fala de um sinal da vinda de Jesus, um sinal da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja e para estabelecer o seu reino definitivo pela eternidade. Amém? O vídeo anterior foi sobre o sinal do avanço da ciência. Então, se você não viu, procure aqui, vai estar numa playlist, ou então se você for no nosso canal e procurar Avanço da Ciência, você vai encontrar, tá bom? Esse vídeo é sobre o poderio militar, o aumento do poderio bélico militar no mundo. Isso é um sinal da volta de Jesus, porque ele possibilita o cumprimento de muitas profecias que antes deveriam ser atribuídas somente a causas sobrenaturais ou cataclismas da natureza. No entanto, agora, muitas dessas profecias podem ser cumpridas como parecem estar sendo desenhadas nas profecias, nos textos pelos profetas, pelo próprio homem, por guerras. O que antes não era possível, hoje é possível. Esse é o sinal e é sobre isso que nós vamos ver hoje. Aumento do poderio militar. Bom, só para citar alguns livros, porque temos diversos outros, Daniel, Isaías, mas para citar o livro de Apocalipse, a segunda epístola de Pedro, há textos ali que nos remetem a, claro, podem ser causas da natureza, que vão causar destruição, derretimento, palavras como derretimento, dissolução, podem ser eventos sobrenaturais, anjos enviando, podem. Mas alguns estão em contextos que nos mostram que é bem possível que pelo menos alguns deles sejam feitos pelo próprio homem, até porque o sinal da guerra, da nação contra nação, do reino contra reino, dito por Jesus, é óbvio que numa cadeia de eventos vai terminar em guerra. E hoje nós temos um cenário inédito no mundo, e é disso que nós vamos falar, inédito na história da humanidade, e é disso que nós vamos falar aqui. Bom, eu já falei sobre a ação do poderio bélico, os cumprimentos de profecias de destruição que estão espalhados pela Bíblia, principalmente em Apocalipse, lá do capítulo 4 até o capítulo 19, tem várias passagens, claro, tem muita coisa que já aconteceu, que acontece agora, que vai acontecer, mas distribuído entre o capítulo 4 e o capítulo 19 de Isaías, tem muita coisa sobre destruição, sobre julgamento, sobre juízo de Deus na terra. E muitas dessas coisas hoje podem ser cumpridas pelo homem, pela ação do homem, pela guerra, pelo poderio bélico, militar, tá? E fazem muito mais sentido do que com relação a se fossem cumpridas por poderes da natureza ou de forma sobrenaturalmente. Bom, para vermos alguns exemplos, eu vou ler aqui alguns textos com você, tá bom? Bom, os fundamentos do planeta serão abalados no fim dos tempos. Temos vários sinais, esse aqui é o segundo vídeo, então temos pelo menos mais 10 vídeos pela frente, aí falaremos de outros sinais. Então eu não vou discorrer detalhadamente sobre essa questão de como serão abalados, o tempo, cronologias. Esse vídeo não é para isso, é para falar do poderio bélico. Então acompanhe a série para você ver e aprender sobre cronologia, tempo, acontecimentos, como devemos olhar isso de forma macro, tendo uma macrovisão escatológica na Bíblia. Mas vamos a alguns textos aqui. Em Isaías, capítulo 24, no verso 16, nós vamos encontrar escrito o seguinte. Versos 16 e 17, tá bom? De Isaías 24. Mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E passando um pouquinho, verso 19, verso 20. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá
e jamais se levantará. Então aqui faz referência ao tempo do fim. Embora a profecia de Isaías também olhasse para o seu tempo, mas apontava para o tempo do fim, porque quando encaixamos na interpretação bíblica, juntamos com outros profetas, com Apocalipse, nós vemos que esse texto aponta para o julgamento de Deus, principalmente por vermos, como diz que a transgressão, no verso 20, da terra pesa sobre ela. Então são juízos de Deus, o juízo que Deus vai executar sobre a terra no momento em que o Apocalipse, as coisas finais estiverem acontecendo. Tá ok? Tá certo isso? Entendemos isso? Muito bem. Então, nesse texto, nós temos algumas coisas muito interessantes para pensar. A terra será de todo quebrantada. Ela se romperá totalmente. Violentamente se moverá, cambaleará como um bêbado. Isso, como eu falei anteriormente, pode ser feito por eventos sobrenaturais, por ação de anjos enviando alguma coisa, por eventos naturais, um meteoro que cai do céu, um tsunami, um terremoto, um vulcão, ou pelo próprio homem com guerras. Então, olhando para os textos bíblicos, nós vemos que todas essas três coisas acontecerão. Só que nos tempos anteriores ao nosso século 21, metade do 20 para o 21, isso não seria possível pelo poder do homem. Mas hoje o poder do homem pode fazer isso. O poder militar pode fazer isso. Então, o sobrenatural sempre pôde. O da natureza sempre pôde. E agora o do homem também pode, como nunca se viu e nunca pôde. E até mesmo você vai ver que nem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com aquelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, podem se comparar ao que se pode acontecer hoje, com o poderio humano de guerra, que é a máquina de guerra que as grandes potências têm hoje no mundo. Tá? Em Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 10, está escrito assim, não vai dar para passar muita coisa, senão o vídeo fica muito grande, tá? Mas eu quero dar pelo menos um entendimento básico, intermediário, para que você compreenda sobre esse sinal. Tá? Joel, capítulo 2, verso 10, diz assim, diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu esplendor. Então nós temos um abalo, tá? Um abalo do céu e da terra. Poderes do céu, poderes da natureza, poderes sobrenaturais e poderes da terra também. Também podem ser naturais, como vulcões, como maremotos, tsunamis. Mas esses poderes da terra nos remetem também a guerras, principalmente por causa do contexto do texto de Joel. Eu não vou ler aqui, mas se você ver, está falando de um exército aqui, enfim, não vou entrar nesse contexto. Mas o contexto dos textos, juntando com outras citações de Jesus, nação contra nação, reino contra reino, cavaleiro da guerra do Apocalipse, nós vemos que haverá guerra entre os homens, muito claramente. E as armas que temos hoje nos levam a entender que muita coisa será cumprida pelo próprio homem, pela guerra entre o próprio homem, entre nações contra nações, reinos contra reinos, entre países contra países. E diante de nós está esse sinal hoje. Mais um texto que eu quero ver com você é o de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Se eu não me engano é o verso 8, a partir do verso 8. Isso mesmo. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele está falando aqui sobre a brevidade da vinda do Senhor e que não devemos nos deixar enganar sobre acharmos que está demorando de acontecer. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, ou seja, o fim vem, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, olha só essa palavra, e os elementos se desfarão abrasados. Também a
terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha só, os elementos se desfarão abrasados. O que pode fazer isso aqui acontecer ou é vulcão, tá? Ou é erupção vulcânica, calor demasiado para derreter até elementos, não só coisas como madeira, mas pedra se desfazer. Ou é vulcão, erupção vulcânica, magma, ou é material atômico, radioativo. E essa questão de se desfazerem os elementos. Se desfarão abraçados. Nos remete muito ao poderio atômico, militar, poderio nuclear que vemos hoje no nosso mundo. Inclusive hoje, que eu estou gravando esse vídeo, no dia de ontem, no dia 20, se eu não me engano foi ontem, no dia 20 de outubro de 2018, os Estados Unidos saíram de um acordo de não construção de mísseis de curto e médio alcance que levem ogivas nucleares. Esse acordo estava estabelecido desde 1987 entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje a Rússia. Então, isso está provocando uma tensão no mundo, fora várias outras tensões que vídeos mais para frente nessa série, se Jesus não voltar antes, falarão sobre a atualidade, as tensões da atualidade. Agora eu estou me detendo mais nos sinais, biblicamente falando, sem olhar tanto para a atualidade, somente o necessário, como estamos fazendo aqui. Mas depois de pontuar isso, eu quero fazer algumas observações sobre essa questão dos elementos se desfarão abrasados. Você sabia que 1 quilo de urânio, que é usado na bomba atômica, ele equivale a 5 milhões de quilos de dinamite normal, do velho TNT, daquelas bombas normais de pólvora? 1 quilo de urânio numa bomba atômica equivale a 5 milhões de quilos de uma bomba normal de TNT. Portanto, o que se pode fazer hoje, em que o mundo está armado até os dentes com esse tipo de armamento, com esse tipo de bomba, é exatamente isso aqui. Os elementos, a terra tremer, se desfazer abrasada, cidades inteiras desaparecerem. Isso significa mais ou menos que uma moeda desse tamanho aqui, ó, destruiria toda a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou a cidade de Niterói, por exemplo, em que eu estou aqui. Uma moeda, uma bomba atômica nuclear do tamanho de uma moeda, desse tamanho aqui, destruiria toda a cidade. Toda a cidade. Isso nos remete a olhar para o Apocalipse com outros olhos, para as profecias com outros olhos. Nunca houve a possibilidade do cumprimento dessa profecia, das profecias, num conjunto, no que relaciona-se à guerra, homem contra homem, reino contra reino, humano contra humano, como se pode hoje cumprir. Perto de hoje, do que nós temos hoje como armas, a Segunda Guerra foi, entre aspas, um brinquedo. Aquelas bombas eram um brinquedo. Em Hiroshima, para você ter uma ideia, em 1 segundo, 60 mil pessoas morreram. Em 1 segundo. Isso já é ali no meio do século XX. Tá? Estamos aqui no século XXI para frente, 2018. 60 mil pessoas em 1 segundo. Em Hiroshima, só em Hiroshima. E mais 40 mil pessoas depois com os efeitos da explosão. Nagasaki foi pior ainda, eu não vou falar sobre os números aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Você pode pesquisar. 2 bombas atômicas lançadas. Não foi uma guerra nuclear, a Segunda Guerra. As bombas nucleares foram lançadas como demonstração de poderio dos Estados Unidos, enfim, também é um outro assunto do qual nós não precisamos falar aqui. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que seriam 100 bombas dessa? E no mundo existem milhares, centenas, acho que já está na casa dos milhares, não pesquisei, mas certamente deve estar. Mas centenas já seria uma coisa pavorosa. Um cataclisma com as armas de hoje, meu irmão, minha irmã, seria infinitamente mais destruidor do que o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Hoje, um país inteiro pode ser dizimado em um dia.
pode derreter abrasado em um dia. Em um segundo. Milhões! Quiçá bilhões de pessoas podem morrer em um segundo. Fora as que vão morrer depois pela consequência. Isso se encaixa em muitas profecias bíblicas que nos mostram que não somente sinais sobrenaturais, mas também sinais naturais e sinais causados pelo homem na guerra haverão. Nunca foi possível ao homem cumprir isso, estremecer a terra. A partir do meio do século XX para cá, e só sendo cada vez mais possível, e agora com os sinais das nações, Estados Unidos com a Rússia, guerra, Israel sendo ameaçado, que são outras coisas, outros sinais, inclusive o próximo vídeo é sobre Israel, é outro sinal. Agora é até provável, e bem provável, não só possível, que isso aconteça. E além da bomba que foi usada na Segunda Guerra, hoje nós temos a chamada bomba de hidrogênio. Eu não quero ser muito técnico aqui, até porque não entendo disso, mas pelo que eu pesquisei, ela é 1000 vezes mais potente do que as bombas usadas na Segunda Guerra. 1000 vezes mais potente. Então, a destruição é exatamente nessa proporção em que nós estamos vendo aqui. De desfazer os elementos abrasadamente. Está diante de nossos olhos. É possível acontecer amanhã. Tá bom? Então esse é um sinal claro de que estamos próximos da volta de Jesus. Nunca se viu isso no mundo, meu irmão, minha irmã. Diante de nós está esse sinal. Hoje é possível que o homem junte-se aos poderes sobrenaturais, aos poderes naturais da terra, com os seus poderes militares, com seu poderio bélico, para cada um na sua profecia específica, no seu acontecimento específico, no seu lugar específico, cumprir o papel já profetizado e que não há como ser impedido, porque ninguém vai impedir o Apocalipse. Portanto, esse é um sinal de que devemos saber que Jesus está próximo às portas, olhar para o alto, para que esperemos por ele, sabendo que a nossa redenção está próxima. Bom, termino esse vídeo aqui, porque, como eu disse, não quero fazer um vídeo complicado e muito longo, mas incentivo a você assistir o vídeo anterior sobre o avanço da ciência e você continuar nos acompanhando, ou aqui no YouTube, ou no Facebook, nos nossos canais, no nosso site, para que você não perca os próximos vídeos. O próximo sinal será o Estado de Israel, a criação e a existência atual, na contextualização atual do Estado de Israel. É um sinal claríssimo de que estamos às portas. Então esse será o próximo vídeo, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir, compartilhar, seja no Facebook, seja no YouTube, deixar um comentário dizendo o que você achou, tá? Dizendo sobre qual sinal você gostaria de achar, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Também te peço para você se inscrever no canal, tá? Tá aqui uma bolinha para você se inscrever, ou aqui embaixo tem o se inscrever. Se estiver no Facebook, para você curtir a página, assinar o feed para pedir para que o Facebook mande para você as atualizações. E no YouTube é muito importante que você deixe o sininho ativado lá para que você receba o aviso de que os próximos vídeos estão no ar. E não só sobre essa série, todos os vídeos do nosso canal, tá bom? O nosso ministério não é um ministério que vende o evangelho, barganha com Deus, oferece nada em troca por quem ajuda. Portanto, recebemos poucas ofertas, apenas ofertas por amor. Então, se você quer e pode nos ajudar por amor, porque ama a obra de Deus e vê a seriedade do nosso trabalho, o link do nosso Apoia-se está aqui embaixo. Nosso ministério vive principalmente da venda dos meus livros, tá? São aqueles livros ali já lançados dentro da Igreja Longe de Deus, tem sido um sucesso nacional, tenho viajado para fora do Rio, inclusive para dar seminários sobre esse livro. O outro, Aniquilação à Última Hora, que está ali também, do lado ali, ó, foi a ficção cristã nacional mais vendida, tá? De abril, maio, agosto, vários meses aí de 2018. É muito legal. Ele pode ser tanto para você dar de presente evangelisticamente para alguém, quanto para você ler, e eu contextualizo exatamente sobre os sinais do fim nele. Nele, dentro de uma história, ele é o primeiro de uma trilogia, o segundo vai sair ainda, espero que esse ano, se não no início do ano que vem. E dentro do livro da história eu vou falando sobre os sinais, tá? Então ele é muito bom para complementar
o assunto desses vídeos, dessa série de vídeos. Tá? O outro livro, Dentro da Igreja Longe de Deus, é um livro temático, muita gente se encontra assim. Então, você adquirindo um desses livros ou os 2 livros, você pode nos ajudar a continuar, tá bom? E certamente você vai gostar muito, porque as pessoas têm comprado, têm sido muito bem vendidos e têm abençoado muitas pessoas, tá? Se você quiser comprar os 2, tem um valor especial. Então, tem o link aqui de cada um, mas tem o telefone do WhatsApp do nosso ministério. Então, se você quiser os 2 juntos, você fala lá com o WhatsApp do nosso ministério, que está aqui embaixo, e você vai saber o valor especial com desconto para comprar os 2, tá? E você fazendo isso nos ajuda também. Bom, nossas redes sociais, nosso site www.rmevangelho.com.br também estão aqui embaixo, os links para você clicar e nos conhecer e nos acompanhar, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo dessa série, ou um vídeo sobre outra coisa, que talvez eu faça algum vídeo sobre outro tema, mas não demorarei muito, no máximo será um vídeo a mais, depois já vem outro da série, mas talvez o próximo possa ser já o sobre o Estado de Israel, tá bom? Continue nos acompanhando no nosso canal e até lá. Um grande abraço para você, a paz de Cristo, no amor do nosso Senhor. Amém.